Transição de fases de gases reais. Você sabia que o comportamento de um gás real vai muito além do que aprendemos com os gases ideais? As moléculas de um gás real interagem entre si e podem sofrer mudanças de fase, como a condensação. No vídeo de hoje, vamos explorar como essas transições de fase ocorrem e o que torna os gases reais tão interessantes. Gases ideais versus gases reais. Nos gases ideais, as moléculas são consideradas como partículas independentes, sem volume próprio e sem interações entre elas. É assim que eles seguem a famosa equação dos gases ideais, PV igual nRT. Mas os gases reais são bem diferentes. As moléculas possuem volume próprio e interagem umas com as outras, o que afeta diretamente o comportamento do gás, especialmente em condições de alta pressão e baixa temperatura. Interações intermoleculares e forças de Van der Waals. Quando falamos de gases reais, precisamos levar em conta as forças intermoleculares. Essas forças podem ser de atração ou repulsão, dependendo da proximidade entre as moléculas. E isso é fundamental para entender como os gases se comportam, porque, quando a temperatura diminui ou a pressão aumenta, essas interações tornam-se muito mais fortes. Por exemplo, ao abaixar a temperatura, as moléculas têm menos energia cinética, e as forças de atração começam a predominar. Isso faz com que o gás real comece a se condensar, formando um líquido. A equação de Van der Waals. Para explicar o comportamento dos gases reais, utilizamos a equação de Van der Waals. Ela é uma correção da equação dos gases ideais e inclui dois fatores importantes, um que leva em conta o volume das moléculas e outro que corrige as interações entre elas. Com essa equação, podemos prever melhor como os gases reais se comportam em várias situações, como em pressões elevadas. O diagrama de fases. Para entender a transição de fases, usamos o diagrama de fases. Ele nos mostra como uma substância se comporta em diferentes combinações de pressão e temperatura. Quando um gás real atinge a linha de saturação, ele começa a se liquefazer, passando pela região de coexistência entre gás e líquido. Isso acontece porque as forças intermoleculares agora são fortes o suficiente para manter as moléculas mais próximas umas das outras, formando o estado líquido. Ponto crítico e fluido supercrítico. Mas, o que acontece se aumentarmos a temperatura e a pressão acima de certo ponto? Chegamos ao ponto crítico. Aqui, o gás e o líquido tornam-se indistinguíveis, formando o que chamamos de fluido supercrítico. Nesse estado, o fluido tem características tanto de gás quanto de líquido. Os fluidos supercríticos são usados em várias aplicações industriais, como extração de compostos e purificação. Aplicações práticas. Entender as transições de fase em gases reais é essencial para muitas indústrias. Na produção de gases líquidos, como oxigênio e nitrogênio, ou na criação de sistemas de refrigeração, o controle de temperatura e pressão é fundamental para otimizar o processo de mudança de fase. Conclusão. Então, da próxima vez que você pensar em gases, lembre-se de que eles podem se comportar de maneira bem diferente quando estão no mundo real. As transições de fase nos ajudam a entender como o gás se transforma em líquido e até em fluido supercrítico. Essas mudanças são essenciais para diversas tecnologias que usamos no nosso dia a dia. Obrigada por assistir.